Josué 24, dos versículos 14 até 25. Nós estamos no mês que nós intitulamos Mês das Famílias. Nós tivemos na abertura o Dia das Famílias. Nós teremos tempo intensivo de oração. E este tema será tratado aos domingos aqui em nossa comunidade, lembrando a importância da família na aliança, naquilo que Deus fez por nós, e que o próprio Deus foi quem estabeleceu as famílias. Os irmãos perceberão que no texto que leremos de Josué 24, nesta parte do capítulo, consta aquele texto bem famoso que se usa para eventos de família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veremos aqui, irmãos, Josué capítulo 24, versículos 14 até 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o Senhor a Josué, Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo e Deus eterno, em Tua presença bendita, nós nos encontramos aqui nesta noite. Tivemos um tempo de adoração ao Teu nome, de interceder, ó Deus, pelos nossos queridos, e agora, Senhor, fala conosco pela Tua palavra. Nós Te suplicamos, Pai, que por misericórdia, não atente para a pequenez deste instrumento, e nem tampouco para a nossa dificuldade em compreendê-lo, mas por misericórdia venha ao nosso encontro mais uma vez, e fales conosco, em o nome de Jesus, é o que oramos, amém. Este texto em que nós lemos, meu microfone está parecendo bastante alto para mim aqui, meninos, se vocês puderem abaixar um pouquinho, eu agradeço. Eu já afastei aqui algumas vezes para... Obrigado. Esse texto em que nós lemos, eu e minha casa serviremos a Deus, caracteriza o final do livro de Josué. Quem foi Josué? O sucessor de Moisés. Josué havia entregue o povo, cada qual na terra que Deus prometera. Havia agora um finalizar da sua vida e de seu ministério. Josué já avançado em idade, Josué já era velho, e ele estava então terminando o mandato que Deus lhe confiara. E como que um ato final da sua vida, ele reúne todas as tribos.
E as tribos tinham consigo a representação da aliança de Deus com o seu povo, com cada tribo e com cada família. E parece que a gente percebe neste texto uma revisão de tudo que Deus falara a eles. Josué reitera, coloca o povo diante de um confronto para decidir. E aí, gente? O que vocês vão fazer? O que será a vida de vocês daqui para frente? Então, Josué chama aquele povo a um posicionamento, e como nós acabamos de ler, o povo diz, sim, nós vamos servir a Deus. Josué então diz, olha, vocês próprios são testemunhas do que vocês estão falando. Vocês estão dizendo consigo mesmo que vocês vão servir o Senhor. Lembra de quem Deus é. Então, se vocês estão dizendo que vão servir ao Senhor, isto será uma renovação da aliança de vocês com Deus. Vocês são as próprias testemunhas diante do Senhor. Eles dizem, sim, nós vamos servir a Deus. E se você continuar lendo os versículos adiante, verá que isso é registrado, isso é estabelecido. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E ali há uma aliança de Deus com o povo. Há uma aliança daquelas famílias ali representadas por aquelas tribos diante de Deus. No Novo Testamento, especialmente a gente como presbiteriano, entende que nós estamos debaixo da aliança de Deus conosco. Toda família é uma família da aliança de Deus. Quando nós nos achegamos aqui para batizar os nossos filhos, por que nós fazemos isso? O pastor sempre que batiza vai dizer, este é um sinal da aliança. Nós estamos apresentando os nossos filhos debaixo da aliança que Deus fizera há muito. E em Cristo agora nós desfrutamos desta aliança de Deus conosco. Neste tratado de aliança, existem ensinos preciosos aqui. Perceba que existe até um tom meio reticente de Josué. Não vai dar certo. E vocês não vão seguir isso aqui. Olha, Deus é zeloso, Deus é santo, Deus é justo. E aí o povo então se posiciona diante daquele homem, sobretudo do Senhor. Famílias, pode deixar ali, Mari. Famílias aliançadas no Senhor e com o Senhor. Se nós confessamos a Cristo, cremos no Evangelho, servimos a Deus, nós fazemos parte de famílias que estão aliançadas em quem, irmãos? No Senhor. E para que uma família vá bem, ela precisa primeiramente compreender a sua aliança com Deus. Os votos que nós temos de cônjuges, maridos e esposas, eles são uma extensão do primeiro voto que nós fizemos de honrar e servir a Deus. O nosso voto de sermos pais honrosos, fiéis, é uma extensão do primeiro voto que nós fizemos de servir ao Senhor e da aliança com Deus. Se nós honramos os nossos pais no Senhor, dentro da nossa família, é porque nós entendemos a lei de Deus e nós temos um voto na aliança com Deus, de servi-lo e obedecê-lo. Quais verdades nós podemos aprender aqui neste texto? E no contexto de renovação da aliança, sobre famílias que estão aliançadas no Senhor. Vejamos, o primeiro pode passar, Mari, por favor. Famílias da aliança. Famílias aliançadas no Senhor. São famílias que temem a Deus. O temor do Senhor está sobre o lar, sobre a casa, sobre a família que está na aliança com Deus. No versículo 14, nós temos aqui, se você percebeu o versículo 1, diz assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel. Ele reúne todo mundo. E agora no papel desta aliança, ele diz no versículo 14, agora pois, veja aí no texto, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Há uma admoestação aqui, famílias da aliança estão debaixo do temor do Senhor. Por que o pecado muitas vezes mora dentro da nossa casa? Porque nós temos sido negligentes no temor do Senhor.
Perceba que isto é um indicativo de homem e mulher de Deus em toda a Escritura. Você vai perceber que muitas vezes, para identificar um homem de Deus, eles diziam assim: este é um homem que teme a Deus. Esta é uma mulher que teme a Deus. Agora eu sei que temes a Deus. Nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso lar, entendendo que quando temos aliança com Deus, esta aliança é também temer o seu nome. E claro, irmãos, que a gente confunde um pouco o português aqui. Porque temor em português é sinônimo de medo. A gente teme cair, a gente teme um acontecido, teme uma má notícia, isso pode ser sinônimo de medo. Mas aqui não é medo de Deus, necessariamente. O temor ao Senhor, é claro que você está debaixo da autoridade de Deus, entendendo que Ele é um Deus justo, santo, de juízo. Mas temer a Deus é mais do que ter medo de Deus. É render a vida, é devotar tudo que nós temos, é obedecer tudo que Deus estabeleceu para nós. Famílias que temem ao Senhor. E olha o que Josué diz: serviu com integridade, não pela metade, não por facetas, não por dias da semana, não por períodos do ano, mas sirvam a Deus inteiramente. Por quê, irmãos? Porque o povo está em crise de integridade. Na sequência do versículo ele fala: se vocês temem a Deus, servem a Ele com integridade, com fidelidade, deitem fora os deuses estranhos. Porque nós corremos o risco de dizer aleluia para Deus no domingo e adorarmos qualquer ídolo na segunda-feira. Nós corremos o risco de dizer assim: eu e minha casa serviremos a Deus uníssonos, numa só voz, e a gente adorar um monte de coisa estranha no nosso lar, quando a semana percorre. Nós deveríamos orar profundamente para que Deus devolvesse pelo seu Espírito, nos visitasse com um profundo senso de temor pelo seu nome. Muitas coisas mudariam. A maneira que nos relacionamos, as coisas que nós permitimos entrar dentro da nossa casa, diálogos que nós temos, condutas, a maneira que lidamos com as finanças da casa, com a criação de filhos, com o tempo, com o lazer, com as prioridades, tudo isso seria impactado se de fato nós entendêssemos o que é genuinamente temer o nome do Senhor. Sua família teme a Deus? Eu não estou perguntando se a sua família se identifica como evangélica. Isto é pouco. A nossa casa teme o nome do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor. Pastor, eu gostaria muito que a minha vida mudasse, que a minha família fosse diferente. Eis aqui um caminho de restauração. Comece temendo o Senhor. Volte-se para Deus. Busque a face do Senhor. Deite fora os ídolos, os deuses estranhos, as portas escancaradas para as trevas e para o pecado. As fecha em nome de Jesus. Pastor, não tem nenhum Deus estranho lá. A gente não tem nenhum altar, nós não temos nenhuma imagem de escultura. São deuses estranhos que moram no coração, no recôndito, no escondido da nossa alma, que nós erigimos altares bem escondidinhos. Nós podemos adorar o dinheiro, os prazeres, a satisfação, o orgulho, o nosso próprio coração. Nós podemos adorar o trabalho. Nós podemos fazer dos filhos ídolos. Nós podemos fazer do sucesso, da fama. Deite fora os deuses estranhos. Quais altares que precisam ser quebrados para que Deus seja glorificado dentro do nosso lar? Veja que aqui há um confronto para que temam ao Senhor, para que o sirvam com integridade e fidelidade, e para que lutem contra a idolatria. Renuncie à idolatria. Lance fora. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente fabrica ídolo o tempo todo. Entenda bem, talvez para você seja um assunto estranho, mas eu quero explicar melhor. Você está adorando a alguém neste exato momento. Mesmo que você diga: não, eu nem sou de igreja, eu nem me envolvo com essas coisas. Eu estou nem aí para esse negócio religioso. Você está nesse exato momento adorando a alguém. Porque nós somos feitos para adorar. Nós somos criados para adoração.
Qualquer povo, já expliquei isso na escola dominical algumas vezes, qualquer povo mais longínquo e remoto que você encontre, tem algum tipo de religião. Por quê? Porque nós somos feitos para adorar. Mas o pecado quebrou da gente esse senso genuíno do caminho para a adoração. Nós sempre estaremos adorando. Quando nós somos desleixados na nossa adoração genuína a Deus, pode verificar que você está adorando outra coisa. Romanos 1, para atestar a depravação da humanidade, diz que o homem adora a criatura em lugar do Criador. É o atestado de pecado, mas nós sempre adoraremos alguma coisa. E a segunda verdade aqui, irmãos, que a gente pode extrair do texto, é que famílias da aliança, famílias aliançadas com Deus, elas são chamadas a se comprometerem e a se posicionarem. Há um posicionamento espiritual. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Hoje, a quem servais? Se aos deuses que serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. O que Josué está dizendo? Olha, pode escolher qualquer Deus, porque ele não faz diferença nenhuma. Todos são mortos. São deuses falsos. Se para vocês é ruim servir a Deus, é complicado se comprometer e se posicionar, está andando com o pé em duas canoas, está um pouco cá, um pouco lá. Ah, eu sou, mas não sou. É hora de você entender que famílias que servem a Deus precisam se posicionar. E até quando, diz a Bíblia, cocheareis em dois pensamentos? Ah, é tão bom, a gente vai no culto, se sente leve. Mas segunda-feira parece que o peso volta aos ombros. Ah, é tão bom ouvir as palavras. Você está sendo afagado apenas com a emoção. Mas importa-vos nascer de novo. Olha o que Josué diz ao povo. E de vez em quando nós precisamos usar palavras como essa. Ei, parece mal para você servir a Deus? Está saboreando o pecado? Está gostoso o pecado? Ele vai te consumir e te carregar para a morte eterna. É isso que você quer? Parece mal para você se comprometer com Deus? Parece mal para você numa geração perversa que consegue roubar combustível de uma lancha que vai socorrer pessoas desabrigadas, que consegue saquear uma loja de alguém que vai fornecer alimento para quem está numa tragédia, uma geração perversa como essa? Se para você parece mal servir a Deus, quer viver no meio deste mundo? Até quando, gente? Até quando as nossas famílias vão ser mais ou menos mornas, indecisas, inconstantes? Até quando, Tiago diz, o homem de ânimo dobre, inconstante? É como a onda, vai e vem. Aí Josué diz assim, eu me posiciono. Eu e minha casa serviremos a Deus. Uma família cristã precisa se posicionar. Irmãos, o mundo está em trevas. Vocês devem ter visto os noticiários. O culto a Satanás que foi o show da Madonna. Foi um culto a Satanás. Muito claro e explícito. E tem alguns aqui que talvez se alguém ligasse oferecendo um ingresso, estaria lá. E nós estamos querendo servir a Deus. E até quando nós cochearemos em dois pensamentos? O mundo jaz do maligno, gente. Podre. Posicionamento, muitas vezes, significa contrariar a grande maioria. Olha só, irmãos, vocês notaram que Josué está diante de milhares de pessoas? Todas as tribos estão lá, cada qual na sua vida ele fala, eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês ouviram a palavra de Deus, vocês viram o que Deus já fez, em toda a trajetória da família de vocês, de cada casa, de cada tribo, o que o Senhor proveu, o que o Senhor limpou dos inimigos ao longo do caminho, e vocês ainda estão em dúvida. Ah, quanto a vocês, não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento, decisão espiritual. Ah, mas todo mundo, aqui em casa não, porque nós tememos a Deus, nós nos posicionamos. O mundo não tem vergonha, irmãos, de demonstrar a posição deles, de exaltar o pecado e as trevas, e nós estamos assim tímidos com a nossa fé? Não, nós nos posicionamos, nós servimos a Deus, nós tememos o seu nome.
Você pode dizer isso? Eu e minha casa vamos servir a Deus? Você pode ter essa decisão no seu lar e na sua vida? Versículos 16 a 18, nós temos aqui uma outra instrução bendita e uma aplicação. Olha o que o povo diz. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Muito embora a gente sabe da inconstância do povo e que isso não vai durar muito tempo. Leia o próximo livro depois de Josué e você vai perceber a decadência espiritual daquele povo. Entretanto, nesse momento o povo está dizendo: porque o Senhor é o nosso Deus. Vamos ler o versículo 17 todos juntos? Porque o Senhor... Veja o 18, o Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Famílias da aliança rememoram os feitos do Senhor. O pecado nos faz ter memória espiritual muito curta. Deus te salvou e te livrou, irmão. Semana que vem você está reclamando porque não conseguiu comprar manteiga, comprou só margarina. Não é assim. Deus livra a gente de algo e nós na semana que vem vamos assim, nós estamos querendo carne, Deus manda codorniz, agora a gente quer pão. E Deus manda maná e diz assim, olha, só pegue o do dia, porque amanhã vai ter de novo. Mas será que vai ter mesmo? Vamos guardar um aqui, vai apodrecer. Está entendendo? Nós precisamos rememorar na nossa história o que Deus já fez por nós. E a primeira grande memória que eu e você temos que ter, que todo culto fazemos e que faremos na ceia, Jesus foi enviado por nós. Deus já nos deu tudo o que precisávamos em Cristo. Jesus morreu por nós, aleluia. O que é, irmãos, o culto, se não rememorar aquilo que Deus tem feito por nós? Façam isto em memória de mim. Nós olhamos, irmãos, como um sentido espiritual, mas também como um memorial do que Cristo fez. Eles estão dizendo, não, a gente sabe o que Deus fez. Nós lembramos muito bem o que Deus tem feito. Nós precisamos contar aos nossos filhos as obras de Deus. Nós precisamos contar à nossa família o que Deus tem feito por nós. Famílias da aliança reconhecem os feitos do Senhor. Nós não vivemos como crianças mimadas, sempre esperando dia após dia algum presente, alguma satisfação pessoal para reconhecer quem é Deus. Por quê? Porque Ele já fez tudo por nós. Já ouviu aquela canção e aquela frase, o melhor de Deus está por vir? É biblicamente equivocada. Por acaso Deus vai enviar alguma coisa melhor que Jesus? Tudo que nós tínhamos para receber de bom de Deus, recebemos em Cristo. Não deu, através de Jesus e com Ele, todas as bênçãos que temos? Quais os feitos do Senhor que você rememora na sua casa e na sua família? Que Deus já fez por você? Que o Senhor já estabeleceu pela sua casa? Eles repetem isso, o Senhor é o nosso Deus, e aí eles dizem, descrevem, testemunhos do que Deus fez. E no final do versículo 18, eles reiteram, serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ele é quem tem feito por nós, Ele quem tem realizado. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos engolido. Não estaríamos aqui para contar história se não fosse o Senhor. Não nos esqueçamos de Deus. Quanta coisa boa Deus fez por você. Quando a amargura quiser morar no seu coração, abra as portas e mande a dona gratidão atender e dizer, aqui não, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Nós lembramos, nós estamos debaixo de uma aliança, e a aliança simboliza aquilo que Deus já fez. Avançando um pouquinho mais, irmãos. Veja lá no versículo 20.
Vamos juntos? Versículo 19, vamos juntos? Então, Josué diz, não é possível. Josué conhecia a inconstância do povo, sim ou não? Caminhou com eles. Sabia muito bem como era. Como eles eram voláteis nas suas decisões. Josué presenciou muitas coisas que Moisés viveu com aquele povo. E ele diz, não é possível. E aí o que nós extraímos aqui de princípio? Famílias que são aliançadas com o Senhor, nelas há reconhecimento da santidade e da justiça de Deus. O Deus da Bíblia genuíno é um Deus de amor, mas é um Deus justo e santo. E nós não podemos elevar o caráter de Deus no sentido do amor em detrimento de sua justiça. Deus é pleno, perfeito e absoluto. E eu sei que esse discurso não é popular. As pessoas estão pregando um Deus de amor que aceita tudo e todos, mas esquecem que Deus é um Deus santo e zeloso, como o próprio Josué diz aqui. Josué não está pregando para os cruéis ninivitas, tal qual Jonas não quis fazê-lo. Ele não está pregando para nenhuma outra nação pagã, que tinha os seus costumes muito alheios a princípios de Deus. Ele está falando com o próprio povo de Deus. Não vai dar certo essa coisa. E não vai dar. Vocês não podem servir a Deus, porque eu tenho que lembrá-los que Deus é santo, Deus é zeloso, e Deus não perdoará se Ele fizer uma aliança e disser a você, Deus não vai perdoar quando você violar a aliança. Está com a sua Bíblia aberta? Volte comigo no versículo 16 do capítulo 23. Olha aí. Vamos ler juntos? Você conseguiu achar? É só você voltar um pouquinho. A minha, por exemplo, eu consigo visualizar o versículo 16, aqui no texto aberto do 24. 23, 16. Acharam aí? Vamos juntos? Quando vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então... gente, se vocês deixarem a aliança, Deus vai vir contra vocês. Deus é santo, Deus é zeloso. Irmãos, que difícil é o papel de pais ensinar filhos. Estou descobrindo, irmãos, cada dia mais. E eu tentei sempre imprimir ao Bernardo um princípio. Obediência traz consigo coisas boas. Desobediência traz consigo coisas ruins. Mas, porque este é o princípio que Deus está falando aqui. Nós não podemos, irmãos, ocultar, negligenciar o caráter de Deus. Deus é santo, é zeloso. A gente o teme e sabe quem Ele é. Josué está confrontando o povo e por conhecer o seu coração faz esse alerta. O Deus bondoso que diz assim, venham e façamos uma aliança, é também Deus de juízo. É Deus de ira. É Deus que jamais, escute bem, deixará um pecado impune. Deus jamais deixará um pecado impune. Nós seremos perdoados se estivermos debaixo daqueles pecados que Cristo pagou, recebendo o cálice da ira de Deus, mas ai daqueles que não estiverem debaixo de Jesus, porque terão de prestar conta de cada pecado diante do Senhor. Então o povo, depois de ouvir, reafirma o compromisso. Veja comigo o versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Mesmo ele dizendo, olha, se vocês desobedecerem, olha a expressão, irmãos, que ele usa no versículo 20, e vos consumirá, Deus vai consumir vocês, se vocês desobedecerem. Não, nós vamos servir ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E eles reiteraram, nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e
inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Famílias da aliança, no meio da família, no seio familiar, no âmbito deste povo, há uma afirmação de compromisso e de compromisso com Deus. Há uma afirmação que estas famílias estão comprometidas com o Senhor. Nós precisamos lembrar o nosso próprio coração de alguns compromissos outrora assumidos e nós vamos perdendo. Essa nossa geração que tudo muda muito rápido, em todo tempo, e que a gente fica insatisfeito. Eu já falei esse exercício aqui, né? Na época da maioria de nós aqui na infância, nós tínhamos pouquíssimas opções de brinquedo, se tínhamos. Hoje, nós estamos imersos em oportunidade de entretenimento. Nós temos lá 4 tipos de streaming para assistir filme, série, desenho, e você senta no sofá e diz assim: não tem nada para assistir. Já passou por isso? Não. Tem nada. Nós estamos assim carregados, e o tempo todo parece que para nós tudo fica obsoleto muito rápido. Isso também afeta a nossa postura de compromisso, que outrora era tão sério. Irmão, se um dia você professou sua fé em Jesus aqui, você fez ou não fez um compromisso? Fez diante da sua igreja, sim? Mas, sobretudo, diante de quem? Lembra o dia que o seu filho foi batizado? Não sei se eu ou se outro pastor. Se ele tiver mais de 10 anos, é possível que seja outro pastor. Lembra que você falou que ia trazê-lo? Que ia ensinar ele a Bíblia, orar com ele? Lembra disso? Você fez esse compromisso diante de quem? Reafirma compromisso. Ô meu amigo, você lembra o dia do seu casamento, que você estava todo lustradinho, penteado lá, que você falou que ia honrar essa mulher até o fim? Você fez compromisso diante de quem? Você não falou lá não? Não foi um voto diante de Deus e dessas testemunhas? Dona senhora, estou sendo redundante de propósito, tá? Você não fez um voto? Não é até que a morte os separe? Não é em todo tempo? Quando o barco chacoalhar e quando estiver navegando em águas calmas? Compromisso. E sobretudo, o que eu estou trazendo como periférico, repousa num compromisso maior que nós fizemos com Deus. Irmão, você que se afastou, lembra do compromisso que você fez com Deus? Talvez você esteja me ouvindo de casa. Lembra do compromisso que você fez com o Senhor? Jogue fora esses argumentos baratos que você colocou na sua mente e está servindo para justificar você se afastar cada vez mais. Já pensou Jesus na eternidade te encontrar e você dizer assim: então, Senhor, parei de servir porque aquele irmão não me cumprimentou. Aí você olha o sinal dos cravos na mão de Jesus e diz assim: não, Senhor, então eu parei de me engajar, porque não sei porque aquele dia teve um olhar que eu interpretei estranho daquela irmã. Isso seria assim até uma afronta, sim ou não? Olhar para tudo que o nosso Senhor fez e você deixar o seu compromisso por coisas supérfluas e mínimas. Quero voltar ao ponto que eu disse inicialmente sobre posicionamento, sobre comprometimento. Não está na hora de você se comprometer publicamente com o Senhor? A Bíblia diz assim: se com teu coração crer e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. O seu coração está sendo tocado por Deus, é hora de tomar um passo e falar com a sua boca. Ah, mas lembre-se, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Quais compromissos familiares nós precisamos trazer, segundo a palavra de Deus, para serem reafirmados? Famílias aliançadas com Deus são famílias comprometidas diante do Senhor. Compromisso, gente. Compromisso. Se nós assumimos um compromisso diante de Deus, isso vale para os ministérios, para as coisas que servimos, para a palavra que damos aqui. Gente,
A Bíblia diz assim, a nossa palavra é o quê? Sim, sim. Se você der uma palavra para a gente, nós vamos confiar que é verdade. Porque você é crente, e a sua palavra deveria ter valor e peso. Você falou, você estará. E se você se compromete, você estará. A gente sabe que imprevistos acontecem na vida de todo mundo. Mas eu estou falando sobre compromisso. Compromisso com Deus. Do que vale, irmãos, a gente participar aqui aos domingos, ir e voltar? Estar aqui, nos reunirmos, tomarmos um belo do café que vai ter hoje depois do culto. Glória a Deus também. E a gente ir embora e viver a vida sem compromisso com Deus. Viver a vida como se a gente não tivesse que caminhar, atestando a palavra de Deus no nosso próprio viver. Famílias da aliança afirmam um compromisso diante do Senhor. É tempo de nos comprometermos com Deus. Amém, irmãos? Que Deus ajude a nossa casa, o nosso lar. Que nesse mês de maio a gente reflita sobre hábitos importantes que nós deveríamos trazer. Ou trazê-los de volta, se outrora você já fez. A oração no lar, a leitura da palavra, a oração em família, o culto familiar, o extinto culto familiar, para muita gente, adorar a Deus, e a nossa vida será diferente. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor? E em seguida, nossos presbíteros e diáconos que auxiliarão podem chegar aqui para nos ajudar nesta distribuição da ceia do Senhor. Pai, o Senhor nos chamou numa aliança contigo por toda a eternidade. E o mediador desta aliança bendita é Jesus. E nós te louvamos por isto. E hoje nós somos lembrados, Senhor Deus, acerca de princípios importantes, outrora esquecidos. Traga-nos pelo teu Espírito o rememorar, o lembrar destas verdades em nossos corações. Firma nossas famílias na tua presença. Visita os nossos lares e que vivamos o Evangelho como temos aprendido de ti. Abençoe-nos, Deus. Cada um que aqui está, seja encontrado pela tua misericórdia e graça. Se posicione, se comprometa, tema ao Senhor e lembre tudo o que Deus tem feito. E para a glória do teu nome, caminhe em verdade na tua presença. É o que eu oro a Deus, em nome de Jesus. Amém.